Salve, guerreiros! Força e honra, decretada a prisão do cantor Gustavo Lima. E você sabe por quê? É isso mesmo, a notícia mais comentada hoje no Brasil foi a decretação da prisão preventiva do cantor Gustavo Lima e alguns alunos estão mandando mensagem lá no direct perguntando, Marcelo Adriano, ele é um criminoso? Por que ele foi preso? Você sabe o que é a prisão preventiva e sabe o verdadeiro motivo pelo qual ele ainda não foi preso, mas foi decretada a sua prisão? Então fica comigo até o final para você entender. Primeiramente, vamos dar uma olhada aí na notícia do G1, notícia de Pernambuco. Justiça decreta a prisão de Gustavo Lima em operação contra a lavagem de dinheiro e jogos ilegais. O cantor é um dos alvos da operação Integration, que prendeu a influenciadora Deolane Bezerra. Defesa diz que é uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos e que vai provar a inocência dele. Continuando aqui, o Tribunal de Justiça de Pernambuco decretou nesta segunda-feira a prisão do cantor Gustavo Lima. A decisão foi tomada em meio a investigações da Operação Integration, como nós vimos, pelo qual também foi presa a influenciadora, a advogada Deolane Bezerra, tá? Que detalhe importante. Ó, o mandado de prisão preventiva foi expedido pela juíza Andréia Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal de Recife. Procurada, a defesa do cantor diz que é uma decisão totalmente contrária aos fatos já esclarecidos e que vai provar a inocência dele. Então, aqui um detalhe importante. A despeito dela pertencer ao Tribunal de Justiça, não foi o tribunal enquanto órgão jurisdicional que decretou a prisão preventiva. Foi uma juíza de primeira instância, ok? A meritíssima juíza Andréa Calado da Cruz, ok? O que diz aqui parte da decisão, segundo a própria imprensa. Nós não tivemos acesso ainda à decisão, tá? A conivência de Nivaldo Batista de Lima, que é o nome verdadeiro de Gustavo Lima, com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade como um contexto de grave criminalidade, desfecho da decisão da magistrada, o qual o G1 teve acesso. Esse G1 tem acesso a tudo, minha gente. Que negócio interessante. Para embasar a justificativa, a decisão cita que Gustavo Lima deu guarida a foragidos e cita uma viagem que o cantor fez com um casal de investigados na Operação Integration, José André e Aisla, a Asília, de Goiânia para a Grécia, ok? Então vamos entender esse contexto e saber porque, afinal de contas, o Gustavo Lima teve a sua prisão preventiva decretada. Antes de tudo, o que é uma prisão preventiva? Então é importante entender que prisão preventiva é uma medida cautelar, uma restrição cautelar de direito que não quer dizer que o indivíduo seja culpado ou inocente ainda. É, na realidade, uma medida tomada pelo Poder Judiciário para proteção da sociedade em fato de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Veja, um crime aconteceu, isso é certo, e existem indícios de autoria, e algum desses indícios apontam para o Gustavo Lima, ok? De estar envolvido aí nessa situação de lavagem de dinheiro com jogos ilegais. A prisão preventiva é, então, na realidade, uma medida protetiva da sociedade, independentemente ainda da condenação ou não do indivíduo. Isso quer dizer que, ao final, ele pode ser considerado inocente? Sim, perfeitamente. Ao final, ele pode ser considerado inocente. Mas como a juíza considerou que a conduta dele, antes de ser efetivamente decidido no processo, né? Ou seja, antes de se saber de verdade, segundo a decisão judicial, se ele é condenado ou inocente, como a conduta dele está gerando uma espécie de risco à sociedade, como bem disse ali, como disse a decisão, decidiu-se então por restringir a liberdade dele para que ele não continue com esses atos. Isso é a prisão preventiva. Então, a partir da ocorrência da infração, do fato definido como infração penal, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, onde se tem certeza se o indivíduo é culpado ou inocente, até o trânsito em julgado, o indivíduo está em estado jurídico de inocência. Por quê? Porque até que não haja mais recurso, ele é considerado inocente segundo o princípio constitucional, princípio da presunção de inocência. Mas por que ele está sendo preso? Porque nesse meio tempo, ou melhor, teve a sua prisão decretada, porque nesse meio tempo ele pode gerar risco à sociedade, como disse. Vamos dar uma olhadinha no Código de Processo Penal para podermos entender o que diz o artigo 311, ó. Em qualquer fase da investigação policial. Então está na fase da investigação policial, nem do processo está ainda. Ou do processo penal, mas antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, caberá a prisão preventiva decretada por quem? Por juiz. Então, só o juiz pode decretar prisão preventiva, não foi o delegado de polícia. Só que detalhe importante,
o juiz não decreta prisão de ofício, ou seja, sem ninguém pedir para ele. O juiz ele só decreta prisão se ele for provocado. Então, é uma conjunção de vontades. Primeiramente, daquele que pede a prisão ao juiz, e segundo, do juiz que, olhando todos os elementos, identifica, então, se é necessária a prisão preventiva ou não. E detalhe, a regra é que prisão seja a última ratio, ou seja a última coisa, porque é algo extremamente gravoso e que se a pessoa for inocente, já parou para pensar? Mas, porém, se o indivíduo demonstra que está efetivamente gerando risco à sociedade, a juíza entendeu, então, que era necessária a decretação da prisão preventiva do Gustavo Lima. Veja que diz que é decretada pelo juiz, mas a requerimento do Ministério Público, do querelante, no caso de ação penal privada, que não é o caso, do assistente de acusação também não é o caso, por representante da autoridade policial. Entendemos? Então veja que para proteção da sociedade, antes de se saber se o Gustavo Lima é efetivamente culpado ou não, porque ele pode ser absolvido ainda no final, viu, pessoal? Ele pode perfeitamente ser absolvido. A juíza decidiu, para proteger a sociedade, decretar, então, a prisão preventiva. Por quê? Porque a sua conduta, nesse momento, está ali prejudicando a investigação criminal, está prejudicando a instrução criminal. Então, para a conveniência da instrução criminal, que é um dos motivos trazidos pelo Código de Processo Penal, a juíza, então, decidiu decretar a prisão preventiva do Gustavo Lima. Então, de novo, não é porque ele é considerado culpado. Eu vou ler de novo um trecho para vocês entenderem o motivo. Agora, com esse olhar de que ele está prejudicando e ainda, segundo o juiz, até zombando da justiça brasileira com a sua conduta, né? Veja aí o que diz, ó. A conivência de Nivaldo Batista Lima, nome verdadeiro de Gustavo Lima, com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judiciário, tá vendo? Mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade, diz trecho da decisão. Ou seja, ela devem ter apresentado a ela elementos fortes da prova da existência do crime, principalmente indícios suficientes da autoria por parte e da participação, né, nesse caso por parte do Gustavo Lima, e da sua conduta em relação aos outros investigados, acobertando, conduzindo, levando, como disse, utilizando aí o seu próprio avião particular. Valeu, galera. Espero que tenham entendido, então, o motivo da prisão. Se for novo aqui no canal, inscreva-se, marque o sininho de notificação. Também dê uma voadora gigantesca aí, tá? Aqui no like, para fortalecer. Deixe seu comentário o que você acha disso e quais temas você prefere assistir aqui. Não esqueça de se inscrever, hein? Valeu, até mais!